Você sabe que eu falo que a gravação me ajuda, inclusive, para manter minha memória em dia, né? Porque não tem perigo de eu esquecer, entendeu? Você fala, eu falei, você falou mesmo, tá até gravado. Não pode negar também, né? Responsabilidade vale para tudo, mas é bom. Os meus parentes. Eugênio, mas só para Primeiro, dizer... vocês me desculpam, viu, Matheus? Claro. É porque nós estávamos marcados para mais cedo, só que eu estava esperando uma agenda com o prefeito, saiu justamente para as 11h30, aí eu tive que ir lá. Funcionou. Resolver. É assim mesmo, Vamos lá. Podemos resolver. Não, o Roberto vai tirar uma foto pra gente. Opa. Mas eu sugeri que a gente fizesse essa conversa porque, na minha opinião, nós estamos diante dos maiores especialistas no tema no Brasil e, por outro lado, do autor do projeto aqui em BH. Então eu acho que é uma forma da gente colocar a questão do dispute bond no parâmetro tecnicamente mais adequado aqui na cidade. Falei, se eu tivesse a oportunidade de juntar, falando, na verdade, a pessoa menos importante nessa conversa sou eu. Então, o mais importante aqui era tentar fazer essa apresentação e a gente poder ouvir a avaliação que vocês têm do texto que está em tramitação aqui. Ele ainda não foi a votação em primeiro turno, então se eventuais ajustes são perfeitamente possíveis. Então, uma das coisas que eu queria falar sobre até a tramitação é o seguinte, eu não sei como é que funcionava lá na Assembleia, me disseram que na Assembleia o Executivo normalmente ele tem um olhar muito mais focado nos projetos dos deputados antes que os projetos cheguem em pauta. Aqui isso não acontece muito. E aí a gente tem visto que muitos projetos estão sendo aprovados e depois eles são vetados e aí, quer dizer, é um desperdício de dinheiro público. Para evitar esse tipo de situação, apesar de eu já ter um certo cuidado quando eu apresento os projetos, até porque meu índice de rejeição é baixíssimo, eu submeti esse projeto ao Executivo e eu ainda não tive uma resposta. Então nós temos essa janela que é importante também, né? Porque é importante a gente saber a opinião de quem vai sancionar ou vetar. Então eu só queria fazer essa introdução com vocês. Não sei se o doutor Gilberto, doutor Renato, vocês querem se apresentar antes? Vou fazer uma introdução rápida, Vamos lá. aí eu passo a palavra para os dois. Esse documento que a gente preparou uma cópia, podemos deixar, a coisa é o seguinte. Nós acabamos por adotar a mesma sistemática que o senador Anastasia muito elegantemente, muito gentilmente abriu para a gente. Então, ele também já tinha proposto um projeto e não sabíamos, aí quando tomamos conhecimento, o projeto era muito parecido da Municipalidade de São Paulo, que já foi transformado em lei. E a gente, com um olhar mais técnico, mais crítico, levando em conta a experiência nossa nesse tempo, a gente então consultou se haveria espaço, algum aprimoramento, etc. Ele disse que sim, nos estimulou que propuséssemos. E nós então preparamos dois documentos que nós vamos ter. Um para a memória, então fizemos também a mesma coisa, que seria são Pontuações. Naqueles temas que a gente entendeu que mereceriam talvez um aprimoramento, tudo em tese, obviamente. Bom, e um segundo, onde a gente, no caso dele, ele nos autorizou, no caso de vocês aqui, se não nos autorizarem, é só esconder isso aqui. Então vamos ver isso aqui. Isso aqui. Aquela é o projeto original. Esse é o original. Você está vendo que apenas porque eu acho que isso é objetivo e facilita nada. Claro. Não significa nada além disso. Não quero que possa ser mal interpretado. Nós vamos ensinar vocês como é que não é. Longe disso. Até porque tem a visão técnica e a visão política. Então, cada macaco como seu gato. Bom, olha, o que talvez nos qualificasse para apoiá-los e apresentar as ponderações, o fato de fazer muito tempo que tomamos conhecimento com esse instituto, que é muito popular nos Estados Unidos. Eu ouvi dizer isso aí, eu trabalhei muitos anos na área internacional
Fui diretor da Mendes Júnior ano passado, me desliguei faz muitos anos, 25 anos atrás me desliguei. E trabalhando no mercado internacional, e participando de conferências internacionais de construção, eu acabei ouvindo falar desse mecanismo, que nessa época, estou falando dos anos 80, final dos anos 80. Então, era uma ideia de uma tentativa que foi feita e foi muito bem sucedida durante a execução do túnel Eisenhower nos Estados Unidos, lá no Colorado, o segundo furo do túnel. Então, foi lá uma coisa que foi feita e a partir daí se discutia isso nesses fóruns internacionais de contratos de construção. Bom, dentro da seguinte lógica, que é assim até fácil de compreender, e intuitiva. Os contratos de construção, a paralisação de uma obra é uma coisa que causa um dano enorme para os dois lados, não é? E tradicionalmente, o grande contratante de obras é o poder público, aqui em todos os países do mundo. As obras de infraestrutura são normalmente públicas. E o tempo é sinônimo de dinheiro. Se o projeto atrasa, isso encarece, etc. E em todo contrato de construção, não só nos públicos, mas nos privados também, quando surgiu uma controvérsia de interpretação do contrato, uma novidade durante a execução da obra, a construção enseja muito isso, né? Enseja muito. Você faz um projeto por antecipação e vai executar. Não é na sua fábrica, onde você domina a mão de obra, onde você tem treinado, você pode fazer protótipos, etc. Em um lugar distante, com os materiais locais, o risco associado e a imprevisibilidade é mais presente. Bom, e aí o que acontecia? Você tinha que apresentar uma reivindicação para o contratante e falar assim, olha, contratante, surgiu isso aqui, isso modificou as circunstâncias ou encareceu ou vai atrasar a obra, é preciso levar em conta e editar o contrato, dar um tratamento a isso. O contratante olhava, mas ele era ao mesmo tempo parte interessada, porque era contratante, e era o primeiro juiz na avaliação do caso. E muitas vezes tinha um viés mais personalista. Que, também fala ou não para ficar livre da discussão, fala não, né, pode continuar executando o contrato. Bom, isso acaba dando disputas no final. Então, tá bom, mas então se tivesse uma entidade neutra, isenta e tal, podia resolver isso. Muito bem. Em 1996, que tem 23 anos, um grupo de profissionais organizou uma fundação que tinha sede em Seattle, nos Estados Unidos, para promover esse mecanismo. De lá para cá, isso estava começando assim, de maneira muito experimental nos Estados Unidos, a ser experimentado. O Banco Mundial, que financia projetos no mundo inteiro, ao tomar conhecimento, achou que a ideia era muito interessante e começou a utilizar de início informalmente. Bom, e todo mundo começou a ver que era uma solução inteligente, barata e evitava litígios, que é o que encarece. Bom, se formou uma fundação, então faz 23 anos que essa fundação promove, aprimora, discute, a gente faz um fórum internacional todo ano. Esse último ano foi no Japão, foi em Tóquio. Eu, Renato, estivemos lá, eu falei no congresso. Vem sendo aprimorado ao longo dos anos. Nos Estados Unidos é um sucesso, nos países saxônicos é um sucesso. Ele foi representante do Brasil durante 20 anos nessa fundação. Agora vai sair para a diretoria da região 2, que é toda a região do mundo, menos Estados Unidos e Canadá. Bom, mas agora para eu passar a palavra para os dois, porque isso que interessa é falar concretamente aqui. Então a gente está trazendo a experiência, coisas que a gente notou que projeto de problema São Paulo, vivido, né? Então, agora a gente vai Inclusive, falar. para o projeto de Minas, a gente já teve uma preocupação de trazer uma inovação em relação ao projeto que apresentamos para a Anastasia, tendo-se em vista um problema que já tiveram em São Paulo. Como a cópia da Anastasia é uma cópia do projeto de São Paulo, e eles já tiveram um problema materializado em função tal como está previsto hoje, a gente já trouxe para corrigir para esse nosso projeto de lei aqui de Belo Horizonte. Eles fizeram agora recentemente, não sei se vocês acompanharam, uma PPP para os parques de São Paulo. Eu vi.
E já com base usaram nessa lei. com base na lei, ok, As concessões dos parques, mas inclusive Ibirapuera. tem um problema.